Então, vamos começar, Ilana? Podemos começar. Vamos começar. Então, quem não estava aqui semana passada, eu sou Ana Carolina de Lima. Eu fui orientando da Patrícia, eu faço parte da Ecologias do Narra, que é o grupo de pesquisa da Patrícia. E eu vou estar ajudando nesses 3 encontros, junto com a Vitória, que é maravilhosa, na mediação das conversas com as professoras. Hoje a gente tem uma pessoa assim especial, muito, muito, muito linda, muito, muito maravilhosa, que é a Lana Maria, que ela é professora multidisciplinar do Colégio de Aplicação, o CAP UFRJ, e ela vai estar aqui com a gente para compartilhar as experiências dela, né, com a graduação, com o processo de entrar para o CAP como professora, o mestrado e tudo mais. Então, eu passo a palavra para a Ilana. Oi, gente, boa tarde. Primeiro eu vou pedir desculpa porque eu não fiz PowerPoint, porque eu tô de férias, gente. Assim, eu ia fazer PowerPoint, aí todo dia acontecia alguma coisa, eu falava, ah, eu vou fazer amanhã, vou fazer amanhã. Acabei não conseguindo fazer PowerPoint, mas tudo bem, porque faz parte também, a gente consegue se conectar aqui falando. Como a Ana falou, eu sou a Ilana, eu sou professora substituta do CAP. Ano passado eu estava com uma turma de primeiro ano, esse ano eu vou estar com a turma de segundo ano, então é o CAP UFRJ, para quem não conhece, é o Colégio de Aplicação da UFRJ. O CAP ele tem em 2 lugares, que é o do Fundão e o da Lagoa. Eu trabalho no da Lagoa, Fundão Educação Infantil, e o da Lagoa é as séries iniciais e ensino médio. E tem também o CAP Popular, que é o curso pré-vestibular social. E no CAP vou ficar 2 anos, porque é um contrato de 2 anos, é a professora substituta. Eu também sou mestranda da UFRJ, então eu mal saí da UFRJ, já voltei, mas nunca saí, né? Porque acabei no direto para o CAP da UFRJ, estou agora no mestrado da UFRJ. Eu sou orientada pela professora Graça Reis, que é uma grande amiga da Patrícia. Então faço mestrado em educação e fui com muita sorte, muita felicidade, orientada pela Patrícia na minha monografia. A minha monografia fala sobre carnaval. Eu estudei a pedagogia do carnaval, então eu trabalho com escola de sambas mirins. Foi bem bacana a minha pesquisa, é a pesquisa que estou levando para o mestrado. E a Patrícia, além de ter sido minha orientadora, ela também é uma grande amiga minha pessoal. Eu também tenho muita felicidade em dizer que a Patrícia somos grandes amigas desde que nos conhecemos. Eu fui aluna da Patrícia na disciplina de prática de séries iniciais e ela chegou no primeiro dia de aula saudando o Paulo Freire. E eu lembro que eu olhei e falei, nossa, a professora é diferente. Ela é especial, assim. E no mesmo dia eu parei, assim, sabe que você corre assim com a sua mochila atrás da professora? Eu falei, ai, oi, tudo bom? Meu nome é Ilana, me apresentei. E aí, junto com a Ana, junto com a Bárbara, junto com a Ritiane, que também são 2 amigas nossas da pedagogia, a gente construiu coletivamente o Ecologia de Narrar, que é o grupo de pesquisa da Patrícia, e a gente construiu ele assim, né? A gente ia para a sala da Patrícia, a gente estava conversando sobre a faculdade, sobre as dificuldades, sobre frustrações e felicidades, e a Patrícia ajudava a gente com muitas coisas, e aí a gente foi estudando também, né? A gente estudava muito para. Ela dava algumas dicas assim, para a gente ficava estudando junto com ela. E aí a gente construiu o Ecologia do Narrar, então é um grupo de pesquisa feito por muito afeto. É uma construção bem bacana, coletiva. E aí, quando a Patrícia, acho que tem uma coisa muito da amizade também, né? A Patrícia me convidou para estar aqui hoje. Ela sabia o quanto seria especial para mim estar aqui, porque eu me formei em 2020 e eu mergulhei na graduação. Acho que eu estou travando. Peraí, travei? Para mim, não. Não, só para mim que eu tô travando. E aí eu mergulhei durante a faculdade toda, então eu participei de representação estudantil. Sofia, minha caloura de coração, gente. Sofia é meu amorzinho. E aí eu fui representante estudantil, eu fui de congregação, eu fui representante de departamento, eu fui da construção da Semana de Educação, da Semana Pedagógica, do PED na quarentena, então tudo isso eu participei, porque a UFRJ, para mim, é um grande lar, uma grande casa. Então, para quem eu não conhece a maioria de vocês, eu imagino que vocês estão aqui quinto período, né? Prática de séries iniciais é quinto período ou é sétimo?
sétimo, oitavo? Oitavo, ih, Eu não lembro mais de nada, gente, porque o quinto É a oitava. é magistério. O quinto período é magistério, o primeiro estágio é magistério, isso. Então, eu sempre gostei muito de abraçar a UFRJ, sempre me senti muito abraçada também pela UFRJ. Então, para mim, a Patrícia sabe o quanto é especial eu estar aqui hoje. Então, agradecer publicamente a vocês e agradecer publicamente a Patrícia pelo convite de estar aqui. Eu não preparei uma fala muito específica, não trouxe nenhum texto, não trouxe nenhum conteúdo, que na verdade eu conversei com a Patrícia, eu falei, Patrícia, eu fiquei pensando assim, o que eu posso conversar com eles? Eu sou recém-formada, me formei em 2020, recém-formada. Acabei de estar numa escola e no CAP, que é assustador. Eu vou contar um pouco sobre isso. E aí eu falei, eu acho que vale mais a pena eu conversar com eles e contar essa trajetória de como eu cheguei no CAP. Porque quando a gente está na graduação, isso eu converso muito com a Ana, converso muito com outros colegas, eu, pelo menos, me sentia muito perdida. Tipo assim, e aí acabou a graduação, eu vou para onde? O que é que eu faço? E aí uma fala que eu sempre falo para a Ana, assim, depois que eu me formei, eu falo assim, Ana, depois que a gente se forma, a vida acontece, assim, tipo, acontece coisas. E não que a vida não aconteça na faculdade, mas a vida acontece no sentido que oportunidades aparecem, né? E eu não sabia disso, eu tinha muito medo de me formar. Eu achava que se eu me formasse, para onde eu ia, o que eu ia fazer, que professor eu seria. Eu também me perguntava muito isso, assim, que tipo de professor eu vou ser quando me formar? E aí, com isso, vem vários sentimentos quando a gente se forma, porque a gente fica, e agora? E será que eu vou conseguir colocar tudo em prática? E os textos me ajudaram tanto assim? Será? Oi, Patrícia, você tá aí, meu amor? Tá aqui no chat. E aí eu ficava muito assim, e aí? Agora eu me formei, para onde eu vou? E aí eu me formei em 2020 e comecei a procurar estágios. Aí eu falei com a Patrícia que eu ia contar. Tá. Falei para a Patrícia que eu ia falar um pouco mais sobre essa trajetória, de como chega, porque no CAP, como eu cheguei no CAP, porque as pessoas acham que... Eu achava, tá? Eu tô falando as pessoas porque eu gosto muito de colocar todo mundo no mesmo barco, mas na verdade eu achava que o CAP era um lugar que eu nunca ia chegar. Porque eu olhava as pessoas do CAP e falava assim, meu Deus, que mulheres maravilhosas e que professoras incríveis, e a maioria das professoras, né, das professoras do CAP tem mestrado, tem doutorado, e a Graça Reis, que é a minha orientadora, ela é a professora do CAP, então eu ficava muito assim, nossa, eu nunca vou conseguir chegar lá, porque eu botava elas num patamar muito alto, sabe, na minha vida, assim, nos meus objetivos de trabalho. E aí, quando eu me formei, tem uma coisa engraçada quando você se forma, que as pessoas mandam muito vaga de emprego para você. Eu acho que eu recebi a vaga de emprego de diversos amigos o tempo todo. A Ana recebe todo dia uma vaga de emprego por mim, assim, porque eu vejo vaga de emprego e vou mandando para as pessoas. Então, eu recebia muita vaga de emprego, e numa dessas eu recebia boa tarde, Leonardo. É Leonardo mesmo? Leonardo Dantas Leonardo. Leandro ou Leonardo? Ou os dois? Tá no ônibus a pessoa. Mas eu acho que o nome do usuário não é da pessoa. Acho que é isso. Porque Leonardo não tá na turma, aí eu tava negando aqui. Aí eu dei uma chance pra saber quem é. A Beatriz também entrou. Boa tarde, Beatriz. E aí eu comecei, né, a botar várias vagas de vários currículos, eu não conseguia, não estava sendo chamada. E aí apareceu o concurso do CAP. Esses concursos simplificados, que o nome é concurso simplificado, é igual um concurso de substituto. É concurso substituto, mas os nomes que eles usam é concurso simplificado ou contratação simplificada. E aparece no site no site do CAP, é divulgado normalmente em redes sociais, site da UFRJ, Instagram, Facebook, o CAP West também tem, Pedro II também tem, são escolas que sempre têm concurso simplificado, porque o concurso tem duração de 2 anos, então, basicamente, a cada 2 anos, 1 ano e pouco, você tem concursos simplificados. A Colune também, não sei se vocês conhecem o Colune é o colégio de aplicação, só que da UF, Colune também é incrível.
E aí eu vi essa vaga, eu acho que o Luciano chegou. Estou escutando ele falando com o gato. O Luciano, colega da turma de vocês, mora comigo, acho que ele chegou. E aí eu vi esse concurso, me mandaram também. E o concurso, ele era uma prova escrita remotamente e uma prova didática. E aí uma coisa bem bacana que eu acho que é legal contar é que eu usei todos os textos das aulas da Patrícia. Todos, para estudar. Todos. Eu não peguei mais nenhum texto, eu só estudei com textos da aula da Patrícia. Oi, Lu! Oi! Você fecha a porta, por favor, senão vai dar interferência quando você for entrar ou se você for entrar. Tá, vai entrar sim. Aí você fecha para não dar interferência. Tá. Boa tarde, David. Boa tarde, Ana Beatriz. Então, o concurso é uma prova escrita e essa prova didática. E eu fiz estudando com textos da Patrícia, da prática de séries iniciais e alfabetização e letramento, a eletiva que eu fiz com ela. E eu estudei com base na UFRJ. E uma coisa bem bacana de dizer é que a UFRJ, sim, é uma... Isso tu imaginava, mas assim, realmente é uma base fantástica para fazer concurso. Porque os textos todos casaram perfeitamente com a prova. Então, eu estudei para esse concurso. É bacana falar que eu não tinha experiência nenhuma profissional como professora regente. Eu trabalhei já bastante como professora auxiliar. Já trabalhei bastante como professora auxiliar, como auxiliar de turma, como berçarista. Mas eu não tinha tido a experiência do profissional como regente. E o CAP me aceitou, né? Porque, na verdade, o CAP não tem essa restrição. Você pode ser recém-formado e entrar no CAP como substituto. E aí, eu entrei no CAP, eu fiz o concurso, acho que foi em maio, se não me engano. Foi em maio? Obrigada. Foi maio, o Lu tá gritando aqui comigo. Foi maio que eu fiz o concurso, saiu o resultado, aí eu tive que correr atrás do diploma. Gente, uma dica para vocês. Formou, pede o diploma, porque demora horrores para sair. E se você fazer concurso, você pede pedido de urgência para ir mais rápido, porque demora muito para sair o diploma da UFRJ, infelizmente. Mas, enfim, aí eu corri atrás do diploma, corri atrás de tudo, passei no processo, passei na prova didática. A prova didática, eu fiz o tema era saúde coletiva, e aí eu falei sobre vacinação, se não me engano, na minha prova didática. Aí depois você tem também uma entrevista com as professoras, elas conversam um pouco com você, fazem algumas perguntas sobre o que você preferia, onde você preferia trabalhar, em qual turma, suas experiências. E aí eu passei em terceiro lugar, eram 4 vagas, eu passei em terceiro. E em junho eu comecei a trabalhar no CAP. E aí eu queria muito contar essa experiência, assim. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem levantar a mão que eu vou chamando. Já sei que vocês são uma turma tímida, mas eu não acredito que vocês sejam uma turma tímida. Porque é janeiro e é aula remota. E aula remota é um saco. Eu vou falar um pouco sobre isso como professora do remoto. É um saco. Então eu super entendo vocês com a câmera desligada. Entendo se vocês não quiserem fazer pergunta, quiserem falar. Mas se alguma vez vocês quiserem tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, vocês podem falar da experiência de vocês. Se vocês quiserem tirar dúvida sobre qualquer coisa, pode levantar a mão ou falar no chat, tá? Que eu super posso parar minha fala, porque eu falo muito rápido. Estou aqui me esforçando bastante para falar devagar, mas eu não sei se estou conseguindo. Tá? Obrigada, Ana. Eu estou aqui. Você está vendo, né? Você me conhece, eu estou aqui respirando devagarzinho. Demorou muito tempo para vir o resultado dessa aprovação? Thaís, então, eu fiz o processo simplificado, ele é um pouco mais rápido. Então, foi mais ou menos um mês de processo. Mas, assim, voando, porque o edital abre, tipo, começo do mês. Na segunda semana já é a prova, na terceira semana já é a prova didática, sabe? E você só faz a prova didática se você é aprovado na prova escrita. Então, assim, foi um mês de processo, é muito rápido. Então, você já tem que se inscrever no processo já estudando, antes de ser homologado, sabe? Você já tem que começar a estudar, porque às vezes a homologação demora um pouco mais, porque eles checam a documentação. Mas o processo em si demorou um mês. Aí o resultado saiu mais ou menos, sei lá, no final de maio. Aí em junho,
em junho eu já recebi o contrato para assinar. Então, eu tive um mês para conseguir o diploma. Olha que loucura, eu tive que correr atrás de documentação, é muito documento que pede, mas eu acho que foi em 2 meses, mais ou menos, desde a inscrição até eu entrar no CAP, foi 2 meses, mais ou menos. E aí, toda a aprovação, tudo é no site do cap.frj. Tá tudo lá, quem quiser ver. É uma dica que eu sempre dou. A Ana, porque eu e a Ana, a gente é muito amiga, gente, então por isso que eu falo da Ana o tempo todo. A Ana sabe que eu sempre falo, leiam editais antigos, que é ótimo. Se você tem interesse de participar de concursos de mestrado, concurso de simplificado, vejam os concursos antigos, editais antigos, que vendo você entende como é que funciona e você já vai se preparando um pouco mais. Oi, Rafa, boa tarde. Rafa também conheço. Rafa, a gente estudou juntos. E aí, aí eu entrei no CAP, e aí eu acho que o CAP tem uma coisa bem bacana do CAP, que o CAP é uma escola, obviamente, mas não só para os alunos. O CAP é um colégio de formação também para professores, tanto que recebem estagiários, recebem licenciandos, tem diversos projetos de extensão. Eu não sei se você já participou de algum projeto de extensão, mas, por exemplo, a Sofia participa de um projeto de extensão que é no CAP da UFRJ. Então, você tem diversos projetos. Então, o CAP está sempre formando professores. Então, ele tem a formação inicial e a formação continuada. Então, quando eu entrei no CAP, eu estava muito apavorada. E aí, contando um pouco da minha experiência, a partir do momento que eu estou no CAP, eu estava extremamente apavorada. Eu estava apavorada porque eu ia trabalhar com professoras de muitos anos de carreira, eu ia trabalhar com professoras com muita experiência, eu nunca tinha sido professora regente, e aí eu fiquei muito apavorada. Só que o CAP, na pandemia, isso especificamente na pandemia, ele fez um trabalho todo em volta de projeto e interdisciplinaridade. Então, eu dava aula, por exemplo, com o professor de música, com a professora de educação física, e a gente fazia o planejamento junto. Então, eu nunca fui só para a sala de aula remotamente. Então, era sempre... eu estava no de primeiro ano, são 16 alunos. Deixa eu só voltar mais um pouquinho. No primeiro ano, 16 alunos. E aí, a gente tem projetos, que é o projeto Brincasa, que a Fabi falou semana passada, o Brincasa. A Fabi, ela fez a pesquisa dela com a minha turma, que era 11C, com a professora Marina. Então, era a minha turma 11C. Então, vocês acham que vocês sabem um pouquinho como é que era o Brincasa, quem participou da aula com a Fabi. Então, o projeto era assim, era matemática com artes, e português é matemática, artes e ciências, português, história, geografia, educação física e música. Então, eram 2 projetos. Então, eu era professora da turma 11C de português, história e geografia, e eu fazia bidocência com a professora Marina, que dava matemática e ciências. E nós duas também trabalhávamos com a Amanda, que a Amanda é no NEE, que é o Núcleo de Educação Inclusiva, que ela ajudava, não é que ela ajudava a gente, ela fazia também uma bidocência com a gente, mas focando um pouco mais nesse atendimento com os alunos inclusivos. Então, a gente tinha uma aluna com autismo e uma com deficiência intelectual, senão que o diagnóstico meio que não saiu, é uma coisa meio confusa, mas ela participava das aulas junto com a gente. Então, a Amanda, ela fazia a rotina, ela contava história, ela fazia atividades, fazia correção. Então, é um trabalho bem bacana de bidocência, eu esqueci o termo certo, mas é como se fosse uma bidocência. E aí eu fazia o planejamento, que eu nunca pensei, né? A gente está na graduação, e a gente nunca fala, a gente fala sobre interdisciplinaridade, a gente fala sobre pedagogia de projetos, mas eu nunca tinha visto em prática. Codocência, não, eu acho que pode ser uma codocência, mas é um termo específico. Eu vou até pesquisar aqui, que é quando é com educação inclusiva, e a professora regente da turma. Tem um termo específico para isso, que eu acho que é uma educação
cooperativa, talvez, mas não é cooperativa. Eu não estou lembrando agora, mas eu não vou lembrar. Não vou lembrar, mas aí eu passo para a Ana depois, tá? Eu tenho até um texto sobre isso, aí eu passo para a Ana esse texto, se vocês quiserem dar uma lida. E aí mas a gente pode usar com a docência também, que também super funciona. E aí a gente tinha essa divisão. Então eu dava aula 3 vezes na semana, uma vez por semana era dividindo com a Marina, de matemática, e aí eu dava português, eu dava matemática. Na quinta-feira eu dividia aula com música, e na sexta-feira eu dividia aula com educação física. E foi uma experiência muito incrível e ao mesmo tempo muito difícil. Porque a pedagogia de projeto, na prática, ela funciona, mas ela é muito difícil de se trabalhar. Uma escola democrática, como o CAP, é difícil de trabalhar. É difícil trabalhar com isso, porque são muitas reuniões. A gente tinha reunião todos os dias, praticamente. São muitas opiniões diferentes, são muitas formas diferentes de ver a sala de aula. A maneira que o professor de educação física vai ver a sala de aula, que a música vai ver, são visões diferentes, e a gente tem que junto trabalhar com isso, a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. E aí, isso foi uma experiência muito bacana, porque eu pude trocar, porque isso não acontece, tá, gente? Esse planejamento coletivo com educação física e música não acontece no CAP presencial. Você tem uma reunião uma vez por mês, assim, que dá uma caminhada de como vai ser aquele mês, mas português planeja com português, matemática planeja com matemática, então não tem essa troca tão forte como teve na pandemia. Só que, ao mesmo tempo que é muito bacana essa troca, ela é muito difícil de ser feita, porque você tem que colocar tudo. Então, você tem que fazer um dia, você tem 2 horas de aula. Então, em 2 horas, você tem que colocar educação física, português, geografia e história. Então, a gente foi tentando trabalhar de uma forma que ninguém saísse prejudicado e que os alunos pudessem ter tudo, né? Então, a gente começou a fazer o Brincasa por isso, porque o Brincasa, a gente trabalhava com brincadeiras. Então, com brincadeiras, a gente podia trabalhar com brincadeiras de forma física, né, das crianças brincarem, com as cantigas das brincadeiras, com as músicas. E aí a gente começou a explorar brincadeiras de outros países. Então, a gente conseguia trazer músicas de outras culturas, com atividades também de alfabetização. Essa parte da alfabetização também foi... Gente, que coisa difícil. Alfabetizar. Eu nunca tinha feito... A Ana saiu, só que ela deve ter caído. Eu nunca tinha alfabetizado como professora regente. Como é que você alfabetiza online, gente? Que doideira que é. E foi muito bacana essa experiência, mas muito difícil. E as crianças foram incríveis, elas tiveram... nem todas saíram alfabetizadas do primeiro ano, como deveriam sair, como era o ideal sair, mas não aconteceu, porque muitas tiveram muita dificuldade, é muito difícil acompanhar. Mas a gente ficou assim até meados de outubro, de forma totalmente remota. Em meados de outubro, a gente foi para o híbrido. Então, a gente tinha algumas aulas presenciais, algumas aulas remotas. Tudo bem, Ana? Algumas aulas presenciais, algumas aulas remotas. E aí foi maravilhoso. E aí eu pude vivenciar o CAP presencial, eu pude estar na sala de aula do CAP, eu pude ter contato com as crianças vinham correndo me abraçar, eu não podia abraçar, mas pelo menos é o contato de você olhar no olho das crianças e você conseguir ver um pouco mais algumas dificuldades que no remoto você não consegue ver. Apesar que eles lidaram bem com o remoto, deixa eu ver aqui. Imagina como deve ter sido a volta das crianças de forma presencial até mesmo o primeiro contato. Foi incrível, Thaís. A gente estava com muito medo, porque uma turma de primeiro ano você tem aquela parte do acolhimento no começo do ano. Muitas escolas fazem acolhimento, então mais ou menos uma semana de acolhimento para a criança chegar, conhecer os professores, conhecer a turma, poder se despedir dos responsáveis. E aí, quando a gente fez esse acolhimento no remoto, a gente conseguiu criar laços com a turma, criar trocas com a turma. E aí, quando a gente ia para o presencial, a gente se questionou muito sobre isso. Como é que vai ser esse presencial? Será que eles vão reconhecer? Será que eles vão ficar com medo? Eles vão ficar nervosos?
mas a gente era amigos de velhos muitos anos atrás, sabe? Quando a gente viu as crianças que assistiram a gente já se conhecia. E as crianças queriam abraçar, e queriam beijar, e queriam conversar, e já sabiam sobre a gente. E aí eram mais coisas assim, nossa, você é real mesmo? Você realmente existe? Ah, achei que você fosse mais alto, achei que você fosse mais baixo, achei que você fosse magrinha, achei que você fosse gordinha. E aí a gente vê como é que é o corpo das crianças, as crianças veem o nosso corpo também. E aí sim, e não precisou fazer essa parte do acolhimento que a gente achou que era necessário, porque as crianças já eram nossos melhores amigos de vida, assim, sabe? A gente já super estava conectado. E as crianças respeitam muito bem tanto a câmera ligada, tanto do remoto, assim, elas ficam com a câmera ligada do início ao fim. É muito porque tem um responsável ali, assim, liga a câmera, liga a câmera. Como porque eles, acho que eles entendem que é importante para eles estarem vendo a turma, sabe? Estarem criando esses laços de forma remota. E no presencial, eles, por exemplo, ficam de máscara o tempo todo, eles respeitam muito as regras, acho que eles cresceram mais do que a gente, né? Nessa questão da pandemia, porque eles estão crescendo com essa coisa da pandemia, e a gente foi uma coisa muito nova, muito diferente de tudo que a gente já viveu. E aí as crianças adaptaram, eu achei que bem, em relação ao uso da máscara, em relação ao álcool gel, apesar de algumas reclamações e de ser frustrante de outras formas, como na parte de brincadeira, que tem que ser um pouco mais limitada, não poder sentar perto de um coleguinha, essa parte do híbrido foi para mim a melhor parte, porque eu pude vivenciar um CAP presencial, andar pelos corredores, ir na biblioteca, escrever num quadro, sabe? Escrever a rotina, porque a nossa rotina era feita de forma virtual, e aí eles mesmos escreverem a rotina também deles. Então, isso tudo assim foi muito, muito, muito bacana de vivenciar. E eu acho que mais do que isso, essa experiência, eu devo ter tido muita sorte de ter vivenciado, de ter entrado numa escola muito acolhedora também, com novos professores. Porque o CAP está sempre ensinando, então os professores que trabalham comigo, é uma coisa bacana de falar que eu acabei pulando, é que como funciona, o CAP são 3 turmas de primeiro ano. O planejamento é igual às 3, porque o medo meu era esse, como é que eu vou fazer planejamento? Porque a gente faz o planejamento em sala de aula, né, nas disciplinas, e a gente faz aquela coisa enorme, aquele planejamento incrível, lindo, com aqueles materiais maravilhosos, e, meu Deus, um monte de EVA e um monte de coisa, assim. E aí você vai para o CAP, não tem tanto material assim, você vai para o remoto, as crianças não têm material, como é que você faz o planejamento, né? E aí eu ficava apavorada, eu falei, gente, mas como é que eu vou fazer planejamento? Como é que eu vou planejar todo dia uma aula? Também tinha esse medo, assim. Como é que eu vou ter criatividade para pensar todo dia uma aula diferente? Como é que eu vou saber o que fazer com essas crianças? Só que no CAP, como o planejamento é feito em conjunto, então eu estava com professoras muito experientes, que tinham várias ideias, que já tinham uma bagagem enorme, e aí eu vinha fresquinha, viajando nas ideias, pensando em umas coisas mirabolantes, e aí elas, aqui dá para fazer, isso aqui não dá, vamos tentar assim. E aí era legal, porque, por exemplo, eu conheço essa música que é bacana, e a gente ia trocando. E aí você vai mais seguro, eu acho que isso é uma coisa legal. O planejamento deixa a gente mais seguro. Por exemplo, hoje eu não planejei minha fala, então ela tá confusa. Não é que ela tá confusa, mas ela tá assim, mais bagunçada, porque eu não conseguia planejar a minha fala. Quando você planeja, fica mais fácil. Então, a gente fazia planejamento semanal, toda semana a gente se reunia e fazia planejamento a semana toda. Então, você vai para a aula mais seguro. Eu acho que é legal falar do planejamento, que mesmo que o planejamento a gente não siga certinho, sabe? Porque a cotidiano da sala de aula é uma loucura, gente. Então, às vezes você planeja um dia perfeito, no meio da aula uma criança começa a ter uma crise. Você muda a sua aula, ou a criança chega... Exemplo, eu tinha um aluno meu que adorava contar piada. Ele fazia umas piadas muito engraçadas. Nossa, o nome dele é Bernardo. Ele fazia umas piadas sensacionais. Teve uma que ele é um aluno que ele faltava muito. E aí, quando ele ia, ele fazia piada. E aí ele ficava revoltado. Ele, mas pô, toda vez eu quero contar piada e vocês não deixam contar piada. Aí eu falei, quer saber? Vamos fazer o seguinte. Hoje é o dia da piada. Então todo mundo vai contar uma piada, sei lá o que, nananã. E aí a gente foi contando piada o dia todo. Nossa aula foi essa. Eu deixei o planejamento de lado. Então vamos contar piada. Vamos transformar essa aula aqui em outra coisa. Porque é isso, é também ler o seu aluno, o que o seu aluno está dizendo para você, sabe? Tipo,
Às vezes não vai dar para seguir planejamento a risco. Às vezes você vai planejar aquela aula que você vai falar assim, gente, essa aula aqui, ó, eu ganhava 10 na disciplina da Patrícia, eu ganhava 10 na disciplina da Ludmilla, que é 10, ó, esse planejamento tem que estar impecável. Mas você chegava lá e aí não acontece, porque a turma não rolou com a turma, ou você pensou de uma forma e foi de outra. E aí você tem que ir com as táticas mudando o teu planejamento e mudando a tua aula e repensando e sendo um pouco improvisando também. Eu acho que é uma coisa de improvisação também boa nesse sentido. Pode falar, Thaís. Então, eu conheço você, Ilana, da faculdade, de conhecer e tudo mais, você anda muito com o Luciano, eu sempre vi e tudo mais, você é até minha veterana na época, enfim, eu tô quase me formando também, mas eu fico pensando que, caraca, a gente tem muita teoria, né? A gente vê muita teoria durante a graduação. Então, eu fico me questionando às vezes, eu fico até falando com as minhas amigas, eu falo assim, gente, será que eu vou conseguir dar aula, botar tudo em prática que eu estudei, que eu vi, que eu li, sabe? Porque uma coisa é a gente estudar porque a gente não está muito preparado, né, para lidar diretamente com a sala de aula, a gente vê muita teoria. Eu queria saber como que foi para você, sabe, a primeira vez, porque você passou, é um concurso difícil, né, e caraca, você passou, pode jogar seus cabelos. E aí, tipo, eu quero saber como que foi para você, sabe? Eu, durante a graduação toda, eu questionava muito isso, assim, tipo, e eu conversava muito com a Patrícia sobre isso. Como é que a gente vai colocar o Sertor numa aula? Como é que a gente coloca Vygotsky em outra aula? Como é que a gente usa esses caras? Mas é uma coisa muito... Eu acho que é muito... É uma essência, eu acho, não sei explicar, mas quando você chega... Ia fazer pergunta nada pra mim, Luciano. Que tu ia fazer pergunta pra mim? Tu mora comigo fazer pergunta? Que ideia! Mas você chega na sala de aula e eles estão juntos com você, sabe? Eles estão juntos. Você vai lembrando de tudo que você vai lendo. E você lembra... Acontece uma situação na sala que você fala, caraca, tal texto, ou tal professora me disse isso, ou tal colega da sala, numa aula, relatou alguma coisa, e você vai lembrando e você vai usando também. Mas você também usa muito a prática, que é do dia a dia, e a prática você vai pegando. Minha primeira aula remota foi, eu saí chorando. Eu saí chorando, porque eu engasguei, eu não conseguia falar com as crianças, eu estava com medo, eu estava envergonhada, e aí eu não conseguia falar, e aí o professor de música deu aula no meu lugar, porque eu não estava conseguindo, e aí ele ficava, né, Ilana, e ele ficava me puxando, porque eu não sabia, mas com o tempo você vai ganhando essa prática, você vai pegando mais confiança, e eu acho que uma coisa legal é que você vai descobrindo a professora que você é. E aí eu sou a professora que eu sou com base em todas as professoras que eu conhecia. Tanto negativamente quanto positivamente, porque com a experiência do outro, você também cria a sua experiência, né? Então, com estágios, todos os estágios, eu adorei ter feito meus estágios, eu peguei professoras muito difíceis nos meus estágios, e que eu aprendi muito. Então, você entende o que você gosta de fazer, você vai pegando um pouco de cada professora, você vai... E com os textos, como eu falei, eu passei no CAP por causa dos textos teóricos. Eu ainda estou estudando, você não para de estudar, porque, por exemplo, saber até o nível que o aluno está de alfabetização, você precisa reler o tempo todo e ficar lembrando se ele está pré-silábico, se ele está alfabético, se ele está pré... Você precisa ficar lendo, relendo o tempo todo. Então, a Patrícia, só para dizer, falou da Nilda Alves para vocês. Vocês já falaram sobre Nilda Alves. Nilda Alves é uma professora da UERJ, que é uma grande referência para mim, para a Patrícia e para a Ana também, com pesquisa narrativa e com a pesquisa com os cotidianos. Que ela vai falar que ela vai usar o termo prática, teoria, prática. E ela coloca em itálico, junto em itálico. Porque ela diz que a gente precisa da prática, da teoria e da prática, e eles andam juntos. Não tem como desassociar. Porque não existe a prática, a teoria aqui. Elas estão juntas. Então, você precisa das duas para você conseguir ir preparado para uma aula. Então, um planejamento, uma pedagogia de projeto, para eu conseguir entender a prática da teoria de projeto, para eu poder conseguir vivenciar essa pedagogia de projeto, eu precisei ler bastante. Eu li vários textos, eu estudei muito sobre, para conseguir chegar e pegar essa prática na vivência.
Então, é importante, assim, a prática, a gente acha que a gente lê texto e fica assim, caraca, eu nunca vou conseguir usar isso, mas a gente usa sim, a gente usa muita coisa. E muita coisa a gente não usa também não, tá? Muita coisa a gente joga fora. Muita coisa a gente fala assim, esse autor aí tá doido, nunca teve numa sala de aula esse autor. E tu joga fora, eu jogo. E eu pego o que eu acho que vai caber no Luciano Lima. O Luciano, ele é professor formado, ele é professor que eu sou física, tá rindo porque ele sabe que é verdade. Tem muita teoria que você lê na graduação, você fala assim, eu nunca vou usar essa sala de aula, você não usa mesmo. Mas tem muita coisa bacana que você usa. Você usa muito Paulo Freire. Você usa muito o professor da sua faculdade. A Dani Guimarães, de Educação Infantil, Dani Guimarães Núbia, eu fui aluna das três. Desde da Núbia e da Dani Guimarães. Muito do que eu sei de Educação Infantil é por causa delas. Foi pelos textos delas. Então, é muito importante. Assim, parece que é bobo, parece que não vai rolar, mas rola. É importante ler os textos, é importante ter fundamento. Eu, por exemplo, vou pegar agora segundo ano. Eu não sei nada de segundo ano. Então, eu estou estudando para conseguir entender um pouco melhor como é que funciona o segundo ano. O professor é um eterno, está sempre se formando. Então, o professor está se formando, quando recebe licenciando, eu recebo licenciando. Então, ano que vem eu vou receber. Eu não sei se eu recebo vocês, porque eu acho que vocês terminam antes do que quando as aulas do CAP voltam. Mas a gente também recebe licenciandos exatamente isso, essa troca. Eu vou aprender com vocês, e vocês aprendem comigo, e a gente aprende com os textos da faculdade. Então, não sei se eu respondi sua pergunta, mas se eu não respondi, você pode perguntar de novo, que eu tento responder melhor. A Ana Lúcia falou, também queria saber como você lida com a parte dos conteúdos que a gente esquece, da época do nosso fundamental. Você estuda tudo que vai trabalhar com eles cada aula? Sim, eu esqueço tudo também, mas eu estou com alfabetização. Então, alfabetização, o conteúdo, ele aprender a ler e escrever, mas é alfabeto. Então, o que eu faço, o que a gente faz é o planejamento junto. Então, no planejamento junto, a gente vai lendo e a gente faz um cronograma no ano. Do que a gente vai... Luciana, eu vou abaixar sua mão. Do que a gente vai... do que a gente vai fazer. Então, por exemplo, nesse começo do ano a gente vai trabalhar com os números, depois a gente vai trabalhar com soma. E aí a gente vai fazer esse planejamento e aí fazendo as atividades e o planejamento de acordo com como está o cronograma do ano. Então, mas eu esqueço direto e eu tenho que estudar. Todo planejamento de aula eu estudo, eu leio a história que eu vou dar, eu leio o conteúdo. Se eu esqueço, eu vou no Google e pesquiso. Eu pego o texto da faculdade, eu tenho um drive com muitos textos da faculdade, então eu vou relendo. Então, a gente tem que estudar sim, a gente tem que estudar tudo que a gente vai dar. Agora, eu vou pegar segundo ano, eu não faço ideia o que o segundo ano dá. Eu não faço ideia, tá? Eu não sei nada que o segundo ano dá. Eu vou ter que estudar bastante sobre o segundo ano e poder dar aula, porque eu acho que na faculdade a gente aprende muito a didática, né? Isso é uma coisa que eu troco muito com o Luciano, isso. Que a pedagogia é o curso que mais se prepara para a didática. Não existe comparação. Eu vou jogar uma mega sardinha para o nosso lado, mas assim, não tem comparação a didática do pedagogo. A gente aprende muito bem como dar aula, como enxergar uma sala de aula, como ver, como entender uma sala de aula. A prática também, obviamente, mas a faculdade te prepara muito. Então, você pode pegar qualquer conteúdo, ler o conteúdo, estudar o conteúdo, e você vai conseguir dar uma boa aula. Você vai conseguir entender a forma de dinamizar esse conteúdo, de passar esse conteúdo para os estudantes. Não, é normal, a gente esquece. Eu não sei, eu tô falando a verdade, eu não sei o que eu vou dar no segundo ano, eu vou aprender agora. Eu não faço ideia, eu vou aprender agora. O primeiro ano também, eu fui aprendendo ali. Eu fui vendo, as professoras foram falando... Eu dava, sei lá, que tal a gente fazer isso? As professoras falando assim, Lilane, isso aí é coisa de terceiro ano, mano. Eu, poxa vida, não fazia ideia. Fala, Lu. Amiga, eu estava pensando aqui uma coisa, né? Voltando um pouco, né? Quando você falou de biodocência, codocência, né? Eu fiquei pensando, como é que foi para você mudar, né, essa chave, né? Porque a gente, durante a graduação, é todo formado para ser um único professor de referência, né? E aí você entra no CAP, tem outra professora ali com você, né, de referência, fora as outras disciplinas específicas, música, artes,
língua estrangeira, educação física. Eu queria saber como é que foi isso, né? Essa mudança, né? De não ser a única professora de referência, ter outra professora e ainda ter outros professores trabalhando com você, tanto no planejamento quanto na aula em si. Boa pergunta. Foi bom mesmo. Então, eu acho que foi mais fácil, porque eu estou recém-formada, entende? As professoras mais antigas têm mais dificuldade. Para mim foi fácil, porque eu estava tão insegura, gente, eu estava apavorada. Eu falei assim, eu não vou dar conta, eu sou uma fraude. O que eu estou fazendo? Porque o CAP me escolheu? O que eu tenho que o CAP viu? Meu Deus, eu sou uma fraude. Eu fiquei apavorada, eu ficava com muito medo. E aí, quando você está numa sala de aula com outras pessoas, isso te ajuda, e me ajudou muito, tá? Primeiro porque eu vim de uma escola chamada Patrícia Baroni e Graça Reis, que é uma escola que me ensinou muito que a gente tem que respeitar muito quem está na sala de aula com a gente, especialmente pedagogas, que sofrem e vivenciam mesmo que a gente. Por exemplo, quem é NEI é pedagoga, quem trabalha com educação inclusiva é pedagoga. Então, eu falo no feminino, tá, gente? Porque nós somos maioria, então eu falo no feminino. Então, elas me ensinaram muito isso, a respeitar o outro, a entender que o outro também tem voz, o outro também tem fala, o outro também tem suas vivências, experiências. Então, isso me ajudou muito, porque eu aprendi a não falar mal de professora. A Graça e a Patrícia não me deixaram nunca falar mal de professora. Quando eu fiz a prática com a Patrícia, eu chegava na sala de aula, que é professora, e ela falava assim, a gente não fala mal de professora. Porque a gente tem que entender a professora, a gente tem que conversar, a gente tem que entender por que ela gritou naquele dia. Você poderia ter falado com vocês já, né? A professora, às vezes a gente bota assim, a professora gritou, a professora grita muito. Mas por que a professora gritou? O que aconteceu naquela semana? E aí você descobre aquela semana, aconteceu alguma coisa que modificou totalmente o dia dela, sabe? Então a gente aprende, então eu vivenciei muito isso. Então quando eu cheguei no CAP sozinha, né? Sozinha assim, e aí eu falei, meu Deus, eu estou sozinha. E eu descobri que eu não estaria sozinha, para mim foi maravilhoso, Luciano. Mas eu sei que não é fácil para as professoras, principalmente mais antigas. Porque o NEI, esse núcleo de educação inclusiva, teve algumas professoras do CAP que não conseguiram lidar bem com essa dinâmica. Então, acabou que o NEI acabava ficando só com esse professor, só com esse aluno que precisava dessa mediação, entende? Então, o NEI entrava na sala, sentava com esse aluno e ficava só com esse aluno. A NEI que fica comigo, que é a Amanda, a gente divide todo o planejamento. A gente já começa o dia, o que você quer fazer? Eu quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Eu posso fazer isso? Eu quero fazer isso. Então, mas porque eu não tenho eu acho, pelo menos, que eu não tenho esse ego que alguns professores acabam tendo, sabe? Porque é um palco, você tá ali, é sua turma, você tá fazendo aquela arte, você tá apresentando, você tá falando. Então, tem muito professor que tem um pouco de ego, assim, de assim, não, essa é a minha turma. Né, sabe, tipo assim, é eu que mando aqui, eu que organizo, é do jeito que eu gosto. Se eu teria, eu tô tentando não ter. Então, eu gosto de dividir a turma com a Amanda, eu gosto de dividir a turma com a Marina, eu gosto de dar 2 passos para trás, para dar alguns para frente, sabe? Então, quando eu e a Amanda, a gente dá aula junto, eu aprendo muito com a Amanda. Eu aprendo demais com a Amanda, porque a Amanda, ela dá aula diferente do que eu dou, e aí, às vezes, eu tô dando aula e eu falo alguma coisa que deu, tipo, errado, assim. Aí a Amanda vai e me conserta, não me conserta, tipo, Lana, você falou errado, mas tipo assim, mas não, você já reparou isso aqui? E aí, às vezes, a Amanda tá dando aula e eu tô percebendo que não tá rolando, aí eu falo assim, Amanda, mas que tal a gente pensar dessa forma assim? Entende? Porque é uma outra pessoa, é não ver o professor, não ver o licenciando, é não enxergar o NEI como uma pessoa te analisando, mas é enxergar como uma parceria, é um parceiro. É um parceiro que está me dizendo que aquilo ali que eu falei não foi tão legal. Então, se eu falasse de tal forma, seria mais interessante. Então, muitas vezes, por exemplo, eu estou dando aula e aí eu estou explicando uma coisa e não estou conseguindo explicar. Acontece isso, tá, gente? Você está explicando uma atividade e você não consegue explicar. Por exemplo, de papel, assim. Tem uma dificuldade de explicar a dobradura para criança. E aí eu estou ensinando dobradura, todo mundo dobrando errado. Gente, eu estou ensinando uma dobradura. Tá todo mundo dobrando errado, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu não tô conseguindo passar a informação. Aí a Amanda chega e fala, Ilana, que tal a gente fazer assim? Aí todo mundo consegue fazer. E aí, nesse momento, eu posso olhar e falar, nossa, a Amanda é muito melhor do que eu, e eu sou péssimo. E aí, que ódio da Amanda. Ou eu posso pensar, caraca, essa maneira que a Amanda fez é muito melhor.
caraca, que mole que eu dei agora, eu só vou usar essa forma que a Amanda me ensinou agora. Então, eu acho, sim, que muitos professores têm muita dificuldade de lidar com outro professor na sala. Tem muito professor que tem dificuldade de lidar com licenciando. Eu já tive experiências difíceis. Eu tive experiência de entrar na sala de aula e falar: oi, tudo bom? Meu nome é Ilana, eu vou ficar com você. Senta ali. Aí eu olhei assim, senta lá. E botava na última cadeira. Aí eu ficava sentada. Eu fiquei, de 6 meses de estágio, eu fiquei metade do estágio sentada. Aí eu ia devagarzinho. Mas por que você faz assim? Por que você faz assado? Me conta a sua história. Há quantos anos você é professora? Aí eu começava a conversar com ela. Aí eu conversava, aí eu comecei a chegar mais cedo, aí eu comecei a tentar entender essa professora. E aí eu entendi várias coisas em relação à trajetória dela, as dificuldades dela. E aí ela começou a me colocar ela me botou como mediadora, né? Me deu a profissão mediadora ali. E aí ela me colocava só com os alunos com um pouco mais de dificuldade. Aí eu ficava a aula inteira lá com a professora, com o aluno lá. Só que eu queria estar com a turma toda. E aí eu ia lá. Mas será que hoje eu poderia fazer isso? Será que eu... E aí eu fui no final do ano, a gente estava fazendo um projeto juntas, eu e ela. E eu estava dando aula junto com ela, entendeu? Porque para muitos professores é muito difícil você ter alguém na sua sala. Isso eu estou falando para vocês, assim, dando exemplo de licenciandos, porque vocês são licenciandos, tá? Por isso que eu estou usando bastante como exemplo as minhas experiências como licencianda. Então, não sei se eu te respondi, Lu, se você quiser refazer, mas eu acho isso, eu acho que a bidocência é maravilhoso. Eu acho que você trabalha, vou falar você trabalha menos, mas não que você trabalha menos de tempo, mas é porque você consegue, não é que você trabalha menos, você consegue dividir angústias, você consegue dividir frustrações, você consegue compartilhar. Então, por exemplo, se eu tenho uma aluna que tem uma questão com essa aluna é muito difícil, essa aluna grita muito, essa aluna se morde, essa aluna... Eu consigo conversar com outras pessoas que também observam essa aluna, a gente consegue juntos chegar a uma ideia, chegar a uma proposta. É você não estar sozinho, é você ter alguém para compartilhar. Então, quando vocês forem para a sala de aula, se vocês tiverem essa oportunidade, né, dependendo da escola que vocês forem, de trabalhar com bidocência, de trabalhar com o MEI, de trabalhar com a mediadora, façam isso. Porque você fica mais seguro, você aprende muito. Você pode se dedicar a outras coisas também, isso é legal, porque você pode, às vezes, focar no aluno enquanto ela foca na turma toda, enquanto foca... Sabe, você consegue ter essa partilha. E eu vou te falar, eu tive algumas experiências de ficar sozinha com essa turma, porque a Amanda teve... Ela não chegou a ter Covid, mas ela ficou resfriada e com suspeita de Covid. Então, teve uma semana que ela não foi trabalhar presencial e eu fiquei sozinha com a turma. Eu senti muita falta dela. Eu fiquei muito mais cansada no final do dia. A minha voz, gastei muito mais a minha voz, porque é o tempo todo chamando muito mais, porque não tem alguém ali para poder mediar. Mas também você começa, obviamente, a descobrir outras coisas sobre você e a turma também, né? Porque aí você também vai achando novas formas de conseguir colocar a turma em contato com você, né? Focar em você e você focar um pouco mais na turma. Não sei se eu te respondi, eu espero que sim. Alguém tem mais alguma coisa que queira perguntar? Alguma coisa específica que eu fale? Senão eu posso fazer uma fala final e liberar vocês, porque não é janeiro, é solzão. Eu cheguei aqui, você falou assim, gente, eu nem fiz PowerPoint porque eu tô de férias. Aí todo dia eu pensei em fazer um PowerPoint e eu saía, e eu ia pra praia, eu ia fazer alguma coisa e não fazia PowerPoint. Aí eu pedi um monte de desculpas, mas eu acho que eles entenderam que todo mundo aqui está no mesmo barco de aulas em janeiro. Eu estou fazendo mestrado, e aí eu tenho aula em janeiro também, né, gente? E, o Alexandre falou, imagina se tivesse bloquinho, é porque eu sou do carnaval, gente, sou produtora de bloco de carnaval. Eu adoro falar isso. Então, em fevereiro, época de carnaval, eu desapareço do mundo. Você só me encontra em bloco. Mas esse ano, infelizmente, está difícil ter carnaval. Chateada por isso. Mas tudo bem. E é isso, eu acho que é isso. Assim, é legal falar que a gente está no CAP, a gente não fala que a professora... Eu até uso muito o termo professora regente, mas a gente não usa tanto esse termo. Lá é a professora multidisciplinar, que são as pedagogas. E aí a gente
faz essa divisão das aulas de, né, português, matemática, ciências, e é muito uma preparação, é mais de uma professora por turma, né? Então, tem turma, por exemplo, acho que a turma de 5º ano tem 3 professoras, então você tem uma divisão boa dessas turmas. Deixa eu pensar mais o que eu posso falar. Parece que esse ano o CAP vai ser presencial, mas eu acho que esse negócio do Covid, não sei como é que vai ser. Agora eu vou para o primeiro ano, que são 25 alunos. Era tão bom ter 16, gente, são 16 relatórios, agora eu vou ter 25 relatórios para fazer. Relatório é segundo ano que eu falei primeiro? Falei terceiro? É segundo ano que eu vou, gente. E agora tem mais relatório para fazer. Tem sempre... uma coisa legal também falar do CAP é que o CAP tem os relatórios no final do ano também são feitos com RESP, que é a responsável, que você conversa com os responsáveis fazendo um relatório oral sobre o aluno. Isso eu acho bem bacana. A gente tem o SOI também, que o SOI ele faz um atendimento... o SOI ele funciona tipo assim, cada ano tem um SOI, uma DAI, quer dizer, e a DAI e o SOI eles trabalham com essa parte da coordenação. Então, a gente não tem contato com os pais para resolver qualquer coisa. Isso eu acho bacana, tá? Porque quem resolve qualquer coisa com os pais é o SOI e a DAI. Eu não vou saber agora o que a sigla significa, tá? Mas é basicamente como se fosse a coordenação do setor. Então, por exemplo, se o pai quiser reclamar de alguma coisa, é com a DAI e com o SOI. Se o pai quiser falar uma coisa sobre a criança, é com a DAI e com o SOI. E aí a DAI e o SOI meio que mediam a relação dos professores com os pais. Isso eu acho muito bacana, porque eu acho que com isso você não joga tudo em cima do professor, sabe? Porque acontece muito isso, assim, o professor tem que resolver os problemas da família das crianças, os problemas de todas as crianças, os problemas do casamento dos pais das crianças, tem que resolver sobre diversas coisas e tem que anotar tudo em agenda. E no CAP, não, você tem setores, pessoas que cuidam exatamente dessa mediação. Isso é uma coisa também que eu acho bem bacana do CAP, assim. Parabéns, Ilana. Obrigada. Eu acho que é isso, acho que eu consegui falar um pouco. Realmente eu gosto muito de conversas, né? Eu acredito muito nas conversas. Eu não quis trazer uma coisa muito teórica para vocês, porque eu acho que de teoria vocês já estão bem, bem abraçados. A Patrícia, em relação a isso, é maravilhosa. Vocês têm professores incríveis na UFRJ. Eu sei que a gente reclama muito dos professores. Tem uns que são bem... mas a maioria... mas a maioria é incrível. Desculpa. Mas a maioria é incrível. A gente aprende muito. Aquela que falou assim, eu não falo mal de professor, que está aqui debochando de professor, né? A hipocrisia. Pode falar, Rafa. Rafa. Será que levantou a mão sem querer? Pode ter sido. Acho que foi sem querer. Mas é isso, assim, vivenciem a UFRJ, curtam, guardem os textos que vocês acharem muito bons, sabe? Aquele texto que você fala assim, nossa, vocês estão muito bons, guarda. Vocês vão estar sempre estudando, o professor sempre estuda, gente, o professor não para de estudar nunca. A gente está sempre aprendendo, sempre errando. A gente erra muito. A gente teve uma aula que eu botei isso e criei uma folha de maconha mostrando para ele sem querer. A gente dá umas erradas assim, entendeu? A gente faz umas besteiras. A gente vai errar sempre, tá? Eu converso com os professores do CAP de 20 anos e elas falam assim, Ilana, a gente também fica apavorada. Ilana, a gente também tem medo. Então, conversem entre os seus pares. Eu acho que isso é o mais importante. Conversem entre vocês, conversem com os professores. Quando estiverem em escola, conversem. Porque quando você troca com outros professores, você aprende cada vez mais. Não tenha medo, não. É um medinho, é um frio na barriga, mas é um frio na barriga muito gostoso. Ser professor é muito bom. Viva a educação básica. Viva o CAP, viva o ensino, as escolas do município do Rio. São escolas do município do Rio que têm professores da UFRJ, da UERJ, da Unirio, da UF. São professores de excelência, então valorizem muito a nossa educação básica, valorizar muito as nossas escolas do município. E, Luciana, a gente fala muito sobre isso, né? A gente fala que quando eu tiver um filho, eu quero botar meu filho no município, porque
A gente tem que valorizar, sim, a nossa educação básica, valorizar muito a nossa profissão. E é isso, boa sorte para todo mundo. Obrigada pelas mensagens de carinho. Eu vou até fazer um print para guardar, porque é muito bom. E é isso, muito boa sorte para vocês. Espero que vocês tenham um caminho lindo na pedagogia, na formação de vocês. Se quiser trocarem comigo, tirarem alguma dúvida, eu adoro tirar dúvida de pessoas, eu adoro ajudar. Não tô falando isso, mas eu realmente gosto. Qualquer dúvida de mestrado, gente, edital, essas coisas, eu adoro falar sobre isso. Eu sei tudo sobre edital, leio edital sempre, até de concurso que eu não vou fazer. Então, qualquer dúvida, me mandem mensagem. Tô aqui para trocar. E é isso, acho que 1 horinha já tá bom, né, gente? Agradeço muito o carinho das mensagens aqui. Tá ótimo, Ilana, muito obrigada por ter aceitado estar aqui com a gente, por ter trocado essa experiência com a gente, que passou pela gente. Meu Deus, desculpa. Ai, meu Deus! Ela tá enorme, Vitória. Gente, a Vitória não tava nem grávida, gente. Gente, muito fofa. E Ela já tá aqui impaciente, clicando em tudo. Então, muito obrigada mesmo, gente. Não esqueçam de botar o nome no Forms. E agradeço a presença de todo mundo. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar com a Ilana, o momento é agora. Inclusive, realmente, Ilana gosta de ajudar. Se um dia a gente tiver na faculdade de educação a disciplina metodologias pós-graduação, falando de mestrado, doutorado ou concurso, Ilana tem que ser professora dessa disciplina. Concordo. Então, muito obrigada. De Metodologias de vivências pós-graduação. Nem só pós, eu acho que durante Uhum. também. Durante a graduação, acho que a Ilana tem uma história muito boa também. Sim. Mas que não vai ficar para hoje. A próxima, gente. Vou fazer um livro um dia sobre a experiência. É um livro que eu leria com toda certeza. Então, gente, muito obrigada. E é isso. Vamos lá. Vamos aproveitar esse dia de sol. Fiquem bem. E na medida do possível, é claro. E é isso. Um beijo.